Então você está pregando Bíblia, pregando a palavra de Deus, de acordo à necessidade das pessoas, no sentido de que aquilo que elas esperam do pastor é o que o pastor vai pregar, não é aquilo que Deus manda, não. E hoje as pessoas precisam ajustar, querem ajustar a palavra de Deus à sua própria conveniência, à sua vida pregressa, à sua vida de relativização do pecado. E muitos ministros têm entrado nesse ardil do maligno. Mas o maligno não é muito criativo, não. Ele continua os mesmos elementos, pelo menos na maioria, ele está reapresentando no século XXI. Mas ele usou também Mamon. Eu acredito que Mamon era, aqui é uma representação, era uma potestade gigantesca, assim, muito poderosa, um dos braços direitos de Satanás. E esse fulano deve ter sido um dos cabras que ajudou ele nessa grande conspiração no céu. Deve ter sido um anjo, ou não sei a graduação, mas um fulano que é possível que tenha sido o seu primeiro braço direito nessa conspiração. Porque esse demônio, irmãos, outro nome que se dê a ele é de uma influência, de um poder, de uma capacidade gigantesca. Mamon consegue, na sutileza, transformar uma fé genuína em fé materialista. Tá? A igreja, ela se encarregou, de se envolver com Mamon. A igreja, ela achou que o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra era ela conseguir a glória aqui na terra. Ela como igreja, ela como instituição. E ela abraçou a riqueza. Observe que ardil terrível. Hoje você tem esse fenômeno acontecendo. Você tem verdadeiros impérios evangélicos nesse país. E você mede se o pastor teve sucesso ou não pela quantidade de helicóptero que ele tem para seu próprio uso. E isso é uma distorção daquilo que Jesus mostrou, daquilo que Jesus pregou, da santa fé dos apóstolos, dos ensinamentos dos santos apóstolos, ensinamento de Jesus. Mamon está por trás disso. O pastor citou um ponto interessante que Gregório fez, mas não precisa pedir muito não, irmão. É só você chegar no culto missionário e pedir uma oferta missionária. A gente muitas vezes escolhe a menor nota que tem no bolso para dar de oferta missionária. Aí está medindo o nosso amor. É o Mateus que você leu hoje. Mas naquela mesma noite, essas mesmas pessoas saem para gastar 10 vezes mais aquele valor numa pequena farra ali no shopping. Não, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, irmão. Pois não, meu irmão, tudo bem, não estou reclamando não, nem quero teu dinheiro. Mas é para você ver até que ponto o nível da nossa doação, do nosso comprometimento com a causa de Cristo, tá? Mas tem outros aspectos também, porque parece que a igreja também tem perdido credibilidade, tem essa questão também. Então as pessoas deixam de contribuir porque acham que o dinheiro não vai ser bem administrado, mas você está errado, A sua reivindicação é correta, mas a motivação está errada. Tá? Quanto mais você contribuir, mesmo numa situação dessa, isso é juízo para aqueles que não estão contribuindo. E a Bíblia diz que o pecador não vai permanecer na casa do Senhor. Quanto mais você, com toda dignidade, você se doa para a obra de Deus, aquele que não estiver usando essa dignidade com dignidade, Deus cobra dele. Então eu não me preocupo muito, eu sou dizimista e quero cada dia contribuir mais, mas não quero entrar nesse detalhe aqui não. Então Satanás usou Mamon. Além disso, providenciou a amizade e o diálogo com o Estado opressor, que foi o que você falou aí. Tá? A igreja começou a ter uma certa intimidade com o Estado. Hoje é muito raro um líder evangélico visitar o prefeito para lhe pregar o evangelho, ou para chegar como profeta de Deus e dizer: seu prefeito, tal lei foi aprovada aqui na Câmara de Vereadores e é uma lei injusta porque oprime mais o oprimido. Esse é papel de profeta.
e é papel meu e teu. Não, nós nos reunimos com o prefeito, às vezes para nos vendermos, vender a nossa fé, para a gente adquirir um terreninho, que o nosso Deus não é capaz de nos dar um terreno, para a gente conseguir umas 200 cadeiras. Então, parece que essas coisas estão se repetindo nos dias de hoje, né, irmão? Incluiu as trevas na igreja, veio a frieza na fé, abandono da palavra de Deus, abraço à glória de Roma, né? Aparecem coisas do tipo Inquisição, né? Aí vem a maldade da igreja, né? Inquisição, cruzadas, né? Pecados, as indulgências, né? A igreja se sente tão poderosa ao ponto de vender lugares, né? No céu. Que coisa interessante. Pecados do ocultismo. Se você for investigado dentro do satanismo, você vai ver que existem lá denúncias de sacerdotes importantes da igreja, que também eram sacerdotes do satanismo. Não é? Até hoje Roma tem diversas denúncias que Roma é envolvida com o satanismo e com o ocultismo. Não é? Qual o efeito de tudo isso e outros elementos aí? Qual foi o efeito de tudo isso? A incredulidade, o ateísmo e a porta aberta para o satanismo, é claro, né, irmãos? E isso aconteceu e tem acontecido. Agora vamos para o que Deus fez. Aí foi o que o diabo fez, né? Foi o que Deus fez. Criou e levantou uma igreja. E levantou com um propósito eterno, tá? Amou essa igreja. Ensinou essa igreja a amá-lo. Isso Deus fez. Mostrou como viver a vida de Cristo. Isso Deus fez. Ensinou a doar a sua vida, seguindo o exemplo do seu Cristo. E isso Deus fez na história. Levantou, alguns gostaram, outros não, mas levantou Lutero. Foi Deus que fez, né? Vocês viram quarta-feira. Foi um processo histórico, político, mas Deus levantou alguém. Levantou outros antes de Lutero. Lutero não surgiu na história sozinho. Eu posso citar um bocado de nome aqui. Savonarola é um nome. Anterior a Lutero, eu estive em Florença, em Firenze, na praça onde Savonarola foi queimado. E Lutero, ele se inspira nesses homens todos, inclusive em teólogos judeus espanhóis, né? Que defendiam uma hermenêutica muito próxima daquilo que Cristo defendeu, etc. Então, antes de Lutero e depois de Lutero, Deus levantou, né, pessoas, e o próprio Lutero, para mudar a cara dessa igreja, né? Então, enquanto o maligno estava desconstruindo essa fé, né, Deus estava, por outro lado, reativando, reavivando essa fé. Agora a questão do diálogo. A igreja, irmãos, preste bem atenção. Quando hoje as pessoas discutem que não existe diálogo entre fé e ciência, ou entre fé e qualquer outra coisa, eu quero dizer para os irmãos que quem começou a desconstrução foi a igreja. Essa falta de diálogo foi a igreja que fez isso. A igreja matou, a igreja roubou, a igreja torturou, tá certo, irmão? Ela destruiu e se encarregou de retirar todas as possibilidades de diálogo. Por que é que eu estou dizendo isso? Quando você salta do avião no continente europeu e você se atreve a pregar o evangelho a um europeu, tudo isso que ele disse e até mais, e tudo que eu estou dizendo aqui e até mais, eles têm tudo aqui, ó, na ponta da cabeça. Se você vai falar, se ele lhe der atenção, se você conseguir a atenção dele, e ainda for falar de Cristo, de evangelho, de fé cristã, vem na mente dele todas essas questões, e ele se fecha completamente. Só uma obra extrema do Espírito de Deus para retomar a fé daquele continente. Os nossos métodozinhos aqui, não estou desmerecendo, estou dizendo que não são eficientes para você chegar lá. A graça é sempre maior do que o pecado. Porque onde o pecado for grande, diz a Bíblia, a graça é infinita.